querido, olá minha querida, sejam muito bem-vindos ao canal de Alegomai, um canal de diálogos e conversas teológicas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nós estamos aqui hoje fazendo o segundo vídeo de uma série de vídeos que nós trataremos do tema o arrependimento para a vida. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o tipo de vida que Deus quer comunicar conosco por meio do arrependimento. Ele quer nos transmitir a sua própria vida, uma vida santa, uma vida completamente desassociada do pecado e que traz implicações para a nossa própria vida prática. Entretanto, nós vimos que, de acordo com o próprio texto de Atos, há em nós uma necessidade de cumprirmos um requisito essencial e indispensável para que possamos receber essa vida. Nas palavras de Lucas, Deus nos permitiu receber essa vida através do arrependimento. Mas antes de nós falarmos sobre o que é o arrependimento, é necessário que nós entendamos por que, para recebermos a vida de Deus, nós precisamos nos arrepender. Isso vai mostrar como a vida de Deus, a vida que Deus quer comunicar conosco, é uma vida extremamente singular, uma vida completamente diferenciada. Em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender para receber a vida de Deus, porque a vida de Deus é uma vida santa. Deus está nos propondo um benefício, Ele está nos propondo uma troca. Nós trocarmos a nossa vida, que é finita, imortal e pecadora, pela própria vida dele, que é uma vida infinita, imortal e sem pecado. Mas para que nós possamos receber essa vida de Deus em nós mesmos, é necessário que nós nos arrependamos, pois a própria vida de Deus naturalmente é uma vida santa, separada do pecado. Então é impossível que nós, a menos que nos arrependamos de nossos pecados, possamos receber em nós mesmos essa vida, pois a vida santa de Deus não tolera uma vida humana de pecados. Em segundo lugar, é necessário que nós nos arrependamos para receber a vida de Deus, porque a vida de Deus é uma vida santa, e a santidade de Deus destruirá todo e qualquer pecado. Nós precisamos nos arrepender, porque quando Deus se manifestar em absoluta glória e majestade, a sua santidade purificará todo o universo. Não haverá nenhum vestígio de pecado, não haverá nenhum vestígio de contaminação. A simples presença de Deus extinguirá todo o pecado, pois Deus é a própria luz e, conforme João diz, a luz dissipa todas as trevas. A presença de Deus não permitirá que nenhum tipo de pecado subsista concomitantemente à sua existência. É importante nós observarmos vários textos bíblicos, como por exemplo o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, no qual o apóstolo diz que a besta será destruída pela boca de Cristo, pelo sopro de sua boca, mas através da sua simples manifestação. Em Apocalipse, no capítulo 6, verso 16, a Escritura nos revela que no final dos tempos, a santidade e a glória de Deus serão tamanha que os homens estarão desesperados e fundarão uma religião. Eles orarão aos montes e aos rochedos, dizendo a eles: caiam sobre nós, pois naquele momento em que a santidade de Deus se manifestar diante deles, será mais preferível morrer esmagado pelos montes do que enfrentar a santidade de Deus, enfrentar toda a pureza de Deus. A vida de Deus não suporta, não tolera uma vida de pecado. Portanto, se quisermos receber essa vida benéfica, essa vida maravilhosa, essa vida santa e singular em nós mesmos, é necessário primeiro que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Mas afinal, o que é o arrependimento? Quais são as suas características? Quais são os seus benefícios? Como ele ocorre? O que a Escritura nos ensina acerca dele? De acordo com a Escritura, o arrependimento nada mais é do que uma mudança no estilo de vida. Uma mudança, uma transformação sobrenatural gerada pelo próprio Deus em nós, que faz com que passemos por uma mudança significativa e sobrenatural. É um abandono completo e total de uma vida de pecados, uma renúncia aberta a todos os prazeres da carne e uma entrega completa e voluntária ao próprio Deus, por meio da sua graça, que se manifesta em nossos corações. Nesse vídeo, portanto, eu quero destacar 6 verdades a respeito do arrependimento que nós precisamos saber. A primeira verdade sobre o arrependimento é que o arrependimento é o cerne da pregação do Evangelho.
quando João Batista surgiu anunciando, sendo o precursor da chegada de Cristo, a sua mensagem tinha como tema principal o arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus, dando continuidade à mensagem de João, vem nessa mesma perspectiva, mostrando o arrependimento como o tema central de sua mensagem. O apóstolo Paulo, diante dos epicureus estoicos em seu debate filosófico e teológico em Atenas, ressaltou a importância do arrependimento, colocando o arrependimento como base da sua pregação. E é importante que nós notemos que João e Jesus traçam uma relação muito tênue entre o arrependimento e a aceitação de Jesus. Perceba que João convida as pessoas a aceitarem a chegada do Messias, mas primeiro ele anuncia o arrependimento como condição necessária para isso. Há muitas pessoas que querem pular esse processo chamado arrependimento. Parecem crer que simplesmente aceitar Jesus em seus corações faça com que isso seja suficiente para que ganhem a vida eterna. Entretanto, a verdade é que Jesus não carece de aceitação. Deus não está desesperado pela nossa aceitação. Deus não está desesperado para que nós o recebamos. Deus quer arrependimento sincero e verdadeiro. A nossa necessidade não é aceitarmos a Deus. É completamente contrária. É que Deus nos aceite. E Ele não fará isso a menos que nós manifestemos arrependimento em nossos corações. A segunda verdade que eu gostaria de destacar sobre o arrependimento é que o arrependimento é uma condição essencial, é uma condição indispensável para sermos salvos. Como estávamos dizendo, Deus está nos propondo uma troca. Ele quer que nós troquemos a nossa vida pela própria vida que Ele tem. Ele quer que nós sejamos aquilo que Ele mesmo é em sua própria natureza. Absolutamente santo, absolutamente separado. E isso só é possível através do arrependimento. Essa transformação de naturezas só é possível por meio da ação do Espírito Santo nos conduzindo ao arrependimento. Sem o arrependimento não há esperança para nós. Sem o arrependimento não há solução para o nosso problema, que é o pecado. O arrependimento é uma condição indispensável para que possamos receber a vida de Deus e sermos salvos, tanto no sentido de sermos salvos do pecado atual, quanto sermos salvos do juízo final, no qual Deus manifestará, conforme vimos, a sua absoluta santidade, sua absoluta separação do pecado. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos destruídos juntamente com o nosso pecado. Por isso é necessário que nós recebamos a vida de Deus, e para recebermos a vida de Deus e permanecermos com Ele, nós precisamos nos arrepender. Essa é a segunda verdade sobre o arrependimento. A terceira verdade que eu gostaria de destacar é que o arrependimento é fruto da graça de Deus, não resultado de ações humanas. Nós só podemos nos arrepender à medida que a luz de Deus ilumina o nosso coração e nos conduz à verdade absoluta de que somos pecadores. Nenhum ser humano tem condições naturais ou condições intrínsecas ou condições próprias de conduzir o seu coração ao arrependimento. Somente a luz de Deus brilhando em nossos corações pode nos conduzir à convicção de que somos pecadores. Essa é uma ação do Espírito Santo, mas obviamente com o assentimento da nossa vontade. Nenhum de nós tem, portanto, a capacidade natural de produzir arrependimento. Não podemos produzir transformações em nós mesmos. Não podemos transformar um coração de pedra em um coração de carne. Somente a graça de Deus tem esse poder transformador. Nenhuma regra humana, nenhum legalismo humano, nenhuma conduta humana, nenhum tipo de ordem humana, nenhum tipo de fator humano, nenhum fenômeno natural humano pode causar a transformação que só pode vir através da ação da graça de Deus em nossos corações. Somente a luz de Deus ilumina o coração do homem para que ele possa enxergar o pecado à sua frente. E essa luz está em Jesus Cristo, pois Jesus, de acordo com João, é a luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. É só assim, quando a luz de Deus brilha em nosso coração, que o verdadeiro arrependimento ocorre
e nós nos entregamos a essa luz, abandonando todos os nossos pecados e crendo absolutamente em sua obra redentora. A ação do arrependimento é uma ação da graça de Deus. Não é fruto de legalismo humano, não é fruto de obras humanas, não é fruto de esforço humano. Nenhum de nós tem capacidade de gerar arrependimento em si mesmo. Só a graça de Deus tem esse poder transformador. A verdade a ser mencionada sobre o arrependimento é que o arrependimento traz uma percepção de pecado, gera uma tristeza positiva em nossos corações. Ele nos faz perceber a realidade da vida que vivíamos. Isso faz com que nós nos constranjamos. Isso faz com que nós nos entristeçamos pelaquilo que vivíamos, pela condição que nós estávamos antes de Deus nos alcançar. O verdadeiro arrependimento traz uma espécie de tristeza positiva. Ele nos faz ter a percepção e o reconhecimento daquilo que nós éramos e daquilo que nós somos. E isso só é possível porque a luz de Deus brilha nos nossos corações, a fim de que nós nos arrependamos. E a verdade absoluta é que quando nós achamos que nós não precisamos nos arrepender, existe só um fator que condiciona essa percepção nossa: falta de luz. Porque quando a luz de Deus não brilha em nosso coração, nós não conseguimos perceber a necessidade de arrependimento. Então, se eu penso que eu não preciso me arrepender, isso significa que eu preciso de ser mais iluminado por Deus. A luz de Deus não está brilhando em mim suficientemente, não porque haja em Deus uma impropriedade em sua luz, porque haja uma deficiência em sua luz, mas porque eu mesmo não tenho me permitido ser iluminado o suficiente para que eu possa perceber o meu pecado. A luz de Deus brilha no coração do homem e através disso há uma percepção do seu pecado que gera uma tristeza espiritual. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 2, no versículo 37, quando Pedro apresenta um sermão extremamente cristocêntrico, falando sobre a necessidade de se arrependerem por aquilo que haviam feito a Cristo. E a Escritura nos diz que os homens que o ouviram entristeceram-se em seu coração, ficaram preocupados com aquilo que eles haviam feito. Essa tristeza, entretanto, não é um defeito, ela é uma dádiva do próprio Deus, porque de acordo com a Escritura, esse tipo de tristeza produz salvação, produz arrependimento. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz exatamente isso aos Coríntios. Porque a tristeza dele gerava alegria no apóstolo, porque não era uma tristeza para a morte, era uma tristeza para o arrependimento, era uma tristeza para a vida, era uma tristeza que gerava a convicção de pecado e a necessidade de arrependimento. Portanto, essa tristeza que eu menciono não é uma tristeza negativa, não é uma coisa diabólica, não é uma coisa negativa no sentido de ser produzida e trazer autodestruição. Ao contrário, essa tristeza que eu menciono, vinda pelo arrependimento, é uma tristeza benéfica, é uma tristeza construtiva, porque ela é uma ação do Espírito Santo em nossos corações que faz com que nós percebamos a necessidade de nos arrependermos. E é necessário lembrarmos que essa é uma das partes da missão do Espírito Santo. O escritor João nos diz em João 16:8 que o Espírito tem, através de Cristo, obviamente, que o Espírito Santo tem uma missão. E ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado. E ao sermos convencidos de nossos pecados, é natural que nos entristeçamos por aquilo que éramos e nos alegremos, obviamente, por aquilo que Deus tem nos tornado. O arrependimento verdadeiro, ele traz consigo um sentimento de autorrepugnância, ele traz consigo um sentimento de repulsa, ele traz consigo um sentimento de vergonha. Naturalmente, a pessoa que se arrepende verdadeiramente de seus pecados, ela tem em relação a si mesma um sentimento de repulsa, de nojo da sua própria identidade, daquilo que ela era, daquilo que ela vivia fazendo, das ações que ela praticava. E isso quem descreve como uma consequência do verdadeiro arrependimento é o próprio Deus, no texto de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 16, quando ele diz que o povo vai ser tocado por ele, e quando eles vão olhar para si mesmo, é quando eles olharão para si mesmo e sentirão nojo dos seus pecados e de suas iniquidades. O verdadeiro arrependimento traz consigo um sentimento de repulsa, um sentimento de aversão a tudo aquilo que você fazia e aquilo que você praticava. E aqui é interessante nós pontuarmos que, infelizmente,
Há um certo ensino falso que tem sido disseminado em algumas igrejas que traz em si mesmo a ideia de que o pecado nada mais é do que um estado psicológico mental que deve ser ignorado, que deve ser colocado de lado. Ele traz consigo a ideia de que você deve amar a si mesmo acima de todas as coisas, e isso leva a uma negação existencial do pecado, resultando num consolo emocional falso, mas que jamais levará a uma verdadeira transformação. É basicamente a ideia de que o pecado é apenas um estado psicológico que te causa mal, e se ele te causa mal, você não deve dar a verdadeira percepção a ele, você não deve olhar para ele com um olhar positivo, você não deve ficar pensando nessas coisas, você simplesmente deve ignorá-lo como se ele não existisse, porque literalmente ele não existe. Aquilo nada mais é do que uma coisa que vai te colocar para baixo, que vai te deixar mal, que vai te deprimir. Portanto, você deve pensar em si mesmo e amar a si mesmo acima de todas as coisas. Mas isso traz implicações negativas e severas em relação ao que nós temos falado sobre o arrependimento e a vida de Deus. Porque pensem bem, qual é o sentido? Por que eu desejaria a vida de Deus em si mesmo, em mim, se eu já considero a minha vida em si mesma boa? Para que eu gostaria de trocar a minha vida pela vida de alguém, sendo que a minha vida já é suficientemente boa e não há defeitos nela? Então, para que eu precisaria me arrepender e ter a vida de Deus, se simplesmente eu posso permanecer com a minha vida, amando a mim mesmo? E eu acho isso interessante porque é uma tendência natural do homem caído querer eximir-se dos seus próprios pecados, desvencilhar-se do sentimento de culpa que gera vergonha e inventar razões que possam fazer com que ele se desculpe diante daquilo que ele tem vivido. A psicologia moderna tem chamado isso de depressão, tem chamado isso de uma situação que causa sentimentos negativos e que deve ser repudiada. Mas quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe isso já nas primevas da Escritura, quando lá em Adão cometeu o pecado e ele tentou desvencilhar-se da culpa, tentou procurar razões em outras pessoas, tentou se auto-explicar, porque esse sentimento gerava culpa, gerava vergonha. O que Adão fez? Ele acusou Deus, dizendo que Deus tinha dado a Eva para ele. Deus foi até a Eva e Eva disse: foi a serpente que o Senhor criou. Então, há no homem natural e caído uma sensação, um sentimento de querer desvencilhar-se do pecado. Mas o verdadeiro arrependimento não acontece quando nós queremos nos desvencilhar do pecado, mas quando nós nos entregamos completamente a Deus. Então, ao contrário do que ensinam esses mestres falsos, nós devemos reconhecer nosso pecado. Nós devemos confessar os nossos pecados, nós devemos abandonar os nossos pecados, nós não devemos jamais ignorar os nossos pecados. E eu digo a verdade a vocês, reconhecer o pecado pode ser humilhante, pode ser vergonhoso, porém ele é necessário para que nós prossigamos, para que nós progridamos espiritualmente falando. Enquanto nós resistimos à convicção do Espírito Santo, de que nós precisamos nos arrepender, a nossa relação com Jesus ela é inibida, ela é prejudicada. Quando nós amamos aquilo que nós somos em nós mesmos e a vida que nós levamos, obviamente não há uma necessidade de nós trocarmos a nossa vida pela de Deus. Mas Jesus nos advertiu que aqueles que amam a si mesmos perderão a sua vida. E aqueles que se arrependem e abandonam a sua vida, eles experimentarão a vida de Deus. Portanto, nós precisamos saber que o arrependimento, ele é um sentimento, ele traz consigo um sentimento de repulsa, de autorrepugnância, e nós não devemos ignorar, porque isso é o próprio Espírito Santo agindo em nossos corações. A sexta verdade sobre o arrependimento é que o arrependimento é um ato contínuo, é um processo de vida e não é apenas uma experiência única que nós experimentamos uma única vez na nossa vida. Muito mais do que um simples ato de expressar palavras, o arrependimento é um estilo de vida. O arrependimento não é algo que nós fazemos uma única vez no início da nossa caminhada cristã e simplesmente não precisamos mais fazer. Ao contrário, a Escritura nos ensina que o arrependimento é parte essencial da trajetória cristã. Ele nos leva à percepção da necessidade de nós nos arrependermos sempre e procurarmos a Cristo como uma solução para os nossos pecados. Ele nos dá um senso de que nós necessitamos de um Salvador. Não é um ato que eu pratico uma única vez,
mas o arrependimento é uma vida, é um estilo. O arrependimento para a vida, e aqui é interessante a preposição para a vida, durante a vida, por toda a vida. O arrependimento não é um ato, não é uma ação única, exclusiva. Ele é para nós uma condição essencial à caminhada cristã. Por meio do arrependimento, nós somos iluminados pelo próprio Deus, que nos leva à percepção de que nós precisamos transformar-nos cada vez mais à imagem de Cristo. O arrependimento nos leva cada vez mais próximos de Deus e nos transforma cada vez mais parecidos com o seu próprio Filho. O arrependimento está diretamente ligado à nossa transformação. Então, se nós formos parar para pensar, quanto mais nos arrependermos, mais seremos transformados, mais próximos de Deus estaremos, mais a imagem de Deus, de Cristo Jesus, nos pareceremos. E a única maneira que a Escritura nos ensina de recebermos a vida de Deus em nós mesmos é nos arrependendo e tendo fé em suas obras. Mas o que é a fé? Por que eu preciso ter fé? Em quem eu preciso ter fé? São essas perguntas que nós responderemos no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe você.